Eu sou da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e, bem, a data ali está errada. Falar hoje um pouco sobre automorfismos analíticos do disco unitário. Bem, nesse contexto eu vou tratar como disco unitário esse conjunto aqui. Ok? Bom. Resumo. O principal trabalho é... Bom, esse trabalho é um trabalho de classificação de quem seriam os automorfismos analíticos do disco unitário. Classificação de automorfismos que tem... Analítico, no caso, seria no sentido complexo. Essa classificação é dada pelo Teorema 3. Para chegar no Teorema 3, tem que fazer um pequeno estudo das transformações de Möbius, que tem o domínio natural na esfera de Riemann, que a professora Carolina citou anteriormente. Então vou começar falando um pouco sobre a esfera de Riemann. Bem, como a última palestra não deixa mentir, né, em vários ramos da matemática, quando se lida com variáveis complexas, é conveniente acrescentar, ou seja, estender o conjunto dos números complexos, adicionando um ponto que a gente chama de finito, né? Esse conjunto chamado esfera de Riemann, C barra igual a C união infinito. Bom, esfera de Riemann devido ao modelo geométrico criado por Riemann, né? Que acho que quase todo mundo conhece. Bom, essa figura serve como um guia espiritual da coisa, vamos dizer assim, que você for pensar esse plano P como sendo o conjunto dos números complexos e a esfera sendo esse 2 e essa π de x sendo a projeção estereográfica, pega onde P aqui, deixa eu escrever certinho. Que a gente pode pensar como sendo esse conjunto dos números complexos. Então, a projeção ela pode ser estendida pensando, associando o N, que vamos definir aqui, que é o associando ao infinito. Essa extensão dessa função é um homeomorfismo, então dá para a gente mostrar que C barra é homeomorfo a S2. Aí vem um nome, esfera de Riemann.
falei guia espiritual porque você pensando, por exemplo, os pontos que estão nessa parte mais escura do plano P, digamos, estão a uma distância, tem um módulo maior do que R, digamos. E são levados pela projeção inversa nessa calota ali. Quanto maior o disco aqui embaixo no plano P, menor essa calota ali em cima. Ou seja, quando você vai fazendo o ponto tender ao infinito, você vai se aproximando do Polo Norte. Essa figura é só para ilustrar o fato que retas em C, no plano P, são levadas em círculos pela projeção π-1, em círculos passando pelo Polo Norte. Então, na esfera de Riemann, a gente pode pensar como retas como sendo círculos passando pelo infinito. Bom, transformações de Möbius é uma classe de função muito importante que tem um papel fundamental em análise complexa, está envolvido em vários problemas. Bom, cara de uma transformação de Möbius é dada essa fraçãozinha aí, esse produto diferente de zero. O que quer dizer esse produto ser diferente de zero? Quando você olha para a derivada, isso quer dizer que ela não é constante. Bom, uma transformação de Möbius, como eu tinha dito anteriormente, ela tem um domínio natural na esfera de Riemann. E a gente pode ver isso definido desse jeito aí. Fazendo essa extensão, a gente tem que as transformações de Möbius são objeções da esfera de Riemann, que, definindo desse formato, tem propriedades muito interessantes a seguir. Primeira, o conjunto das transformações de Möbius é um grupo com operação de composições de funções. O fato de estar definido na esfera de Riemann entra fortemente para demonstrar isso. Mas outros dois pontos que dependem disso também é que a inversa de uma transformação de Möbius é uma transformação de Möbius. Ela não depende, pensando na esfera de Riemann, desse ponto ali menos DC. E se a gente fosse só pensar em C, não estaria definindo ali. E o segundo ponto, é composta de duas transformações de Möbius, é uma transformação de Möbius. Isso é suficiente para mostrar que o conjunto é um grupo. Tá. Segunda propriedade. A imagem de um círculo na esfera de Riemann por uma transformação de Möbius continua sendo um círculo, que ilustra essa figura aí, né? Transformação de Möbius sendo a inversão 1 sobre Z. Como eu disse, essas retas podem ser pensadas como círculos passando pelo infinito. Bom, transformações de Möbius especiais. H sendo o semiplano superior e D, como eu tinha definido, disco unitário. Tem uma transformação de Möbius que leva H em D, C somente CT é desse seguinte formato, com Z1 pertencente a H. Bom, para mostrar isso, a ida a gente pode mostrar começando pelo fato que fronteira deve ser levada em fronteira. E a injetividade entra aí também para ajudar a chegar nesse formato. A gente chega em uma equação envolvendo módulos dos pontos, escolhendo, por exemplo, 3 pontos na reta aqui real, que seria a fronteira de H, que são levados em pontos de módulo 1 ali em D. A volta usa o fato da propriedade 2, que círculos são levados em círculos. Teorema 2. Ainda no ambiente das transformações de Möbius, se tem um automorfismo de D, se somente CT é da forma, tem esse formato especificado,
com módulo de beta menor do que 1. Por que essa figura? Bem, se a gente pegar duas transformações que vão de H em D, dizer T1 e T2, você pegar T1 inverter e fazer a composta, no caso isso daqui vai ser uma transformação de Möbius, pensando de novo, sempre vai ter inverso que a gente está trabalhando num grupo, e a composta também, operação fechada, né? Vai ser uma transformação de Möbius de D em D. Aqui, fazendo essas contas, a gente consegue chegar nesse formato aí. Dá um pouco de trabalho, mas os parâmetros vão se agrupando, aí chega certinho. Mas, fazendo a conta desse jeito, não quer dizer que todas são desse formato, né? Mas a conta seguinte era só observar que se você tem uma transformação de Möbius, digamos, T, que vai de D para D, e compõe, digamos, com uma outra T1 que vai de H em D, o que acontece? A gente vai ter uma φ que vai de H em D, certo? Como, de novo, como é um grupo, essas transformações geram um grupo, isso aqui é uma transformação de Möbius. Então, se a gente pegar e aplicar uma inversa aqui adequada, a gente consegue escrever T em função de duas transformações de Möbius desse seguinte formato, que ficaria assim, né? T igual a φ menos 1 isso. Então, de fato, todas podem ser escritas desse formato, tem essa seguinte decomposição. Então, são desse modelo aí. Então, até agora, só a gente está ainda no ambiente das transformações de Möbius. Então, o teorema 3, esse que trata da classificação geral. Agora a gente vai estudar funções que não necessariamente seriam transformações de Möbius, né? Mas é o contrário que o teorema diz. Qualquer automorfismo analítico de D é uma transformação de Möbius. Aí, é do seguinte formato pelo teorema 2. Bom, para demonstrar esse teorema, a gente usa o lema de Schwartz, que quase todo mundo que fez curso de variáveis complexas conhece. Usa ele indiretamente. Na verdade, usa esse corolário, que se f é de D em D é uma função analítica com inversa analítica, tal, que preserva a origem, então ela é uma rotação, né? Bom, a prova é bem simples, que está ilustrado nessa figura. Por exemplo, considere um automorfismo analítico do disco. Chamar ele de F. Suponha que ele pega e leva o zero
um W0 pertencente a D. O que a gente faz? A gente toma a função S de D em D também, uma transformação que pega, bom, pelo teorema 2, se a gente tomar S desse seguinte formato, a gente tem que S é um automorfismo analítico de D que leva W0 em 0, certo? Aí fazendo a composta, o que a gente tem? Que φ igual a S bola F é um automorfismo analítico do disco, porque F e S gozam dessa propriedade, e φ de 0 é igual a 0, porque φ de 0 seria F de 0, que seria W0, isso aqui leva W0 em 0. Aí pelo corolário do lema de Schwartz que eu tinha mostrado anteriormente, ele diz pra gente o quê? Que esse cara aqui é uma rotação. E rotações são transformações de Möbius, ou seja, φ é uma transformação de Möbius. E o que a gente ganha então? Aplicando uma inversa adequada aqui, a gente tem que F é igual a S a menos 1 bola φ. Ou seja, a gente pode escrever S como uma composta de duas transformações de Möbius. Como são elementos de um grupo e é fechado, isso aqui também vai ser uma transformação de Möbius, ou seja, a gente ganha que F é uma transformação de Möbius. Pelo teorema 2 que a gente classificou o formato, a gente ganha que ela é desse formato aí. Ou seja, automorfismos analíticos que a princípio poderiam ser coisas estranhas, a gente consegue obter que ela é uma família a dois parâmetros, que si e beta, razoavelmente simples, né? Bom, esse foi o que eu trabalhei até o metade desse ano, mais ou menos, sobre isso, algumas coisas que poderiam ser tiradas desses teoremas, como por exemplo, o teorema Teorema 1 é encontrado, quem trabalha com geometria hiperbólica plana provavelmente já viu esse teorema, conexão do plano hiperbólico de Lobachevsky com o modelo de Poincaré, é feito com uma função desse modelo. Já o teorema 3, que seria, caso classifique as funções de D em D analítica, dão um modelo de isometrias que preserva a orientação no disco de Poincaré. Esse estudo serve como uma introdução ao teorema de Riemann, da aplicação de Riemann, da uniformização de Riemann que eu estou estudando atualmente, que diz o seguinte: para todo aberto simplesmente conexo ômega diferente de C, e Z0 pertencente a ômega, existe uma única transformação analítica injetiva φ de ômega em D, tal que φ de 0 é 0 e φ' de Z0 é um número real positivo. Esse teorema tem várias provas. A que eu estou estudando, eu e meu orientador, José Hermínio, a gente está tentando fazer uma prova sem
estudando uma prova sem muito pré-requisitos de apelar para famílias normais, coisa do tipo. E esse teorema entra na prova da unicidade e também depois na normalização de algumas funções para aproximação. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Alguma dúvida?